você abrir sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12, um texto conhecido. Onde você encontra o texto, espero que justificar, não entenda um pouco ausente, questões pessoais, né? A gente precisa se ausentar por alguns motivos pessoais, mas Deus tem dado vitória. Amém? Amém. Dado vitória. A esposa conseguiu marcar a cirurgia, né? Agora para janeiro. Graças a Deus, depois de bastante luta, em janeiro ela vai entrar na faca, como a gente fala, né? Vai entrar na faca em janeiro, permitindo Deus, né? Daqui até lá ainda pode fazer muita coisa, né? A gente pode mudar. É assim? Ele faz como ele quer, né? Hebreus, capítulo 12, verso 2. Eu pensei em falar sobre o Natal, mas a gente quer falar, a gente quer ir para um lado, mas eu vou falar, vou obedecer aqui, né? A orientação de Deus na nossa vida. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quero ler só esse trecho. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. A tua palavra por si só, ela tem poder para fazer, para agir, para operar o milagre. Eu oro para que em nome do Senhor Jesus o teu Espírito faça aquilo que eu não posso fazer, que ele vá onde eu não posso ir, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado e as nossas vidas, as vidas aqui presentes, sejam edificadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Você pode concordar com amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O autor da carta aos Hebreus, ele tinha dois principais objetivos quando escreve essa carta. Primeiro, ele procura o tempo todo demonstrar a superioridade de Jesus, né? A superioridade de Jesus, do seu sacrifício, do seu princípio, com relação a toda a lei do Antigo Testamento. Então, o tempo todo ele quer mostrar que Jesus ele é maior. Fala comigo assim: Jesus é maior. Jesus é maior. Pode falar forte, fala: Jesus é maior. Jesus é maior. Em todos os seus ofícios, Jesus ele é maior. Ele é maior como apóstolo, ele é maior como sacerdote, ele é maior como homem, ele é maior como profeta. O autor da carta de Hebreus mostra que ele é o maior. E o segundo objetivo era exortar os irmãos a não voltarem para trás, a não abandonarem a fé. Por isso lá que em Hebreus 10:38, ele diz: o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então a ordem é prosseguir, a ordem é marchar, a ordem é ir em frente. Então havia essa preocupação. Alguns crentes estavam voltando, né, andando para trás. Já viu alguém andando para trás assim, que você conhece, que é crente, e de repente começa a andar para trás, começa a retroceder? É o que estava acontecendo. Então ele escreve essa carta. Um dos objetivos era exortar os irmãos a não olharem para trás, a não voltarem para a religião, a não voltarem para o passado. E para isso ele começa a citar uma lista de heróis da fé. Eu acredito que ele não fez uma anotação sistemática, cronológica. Acho que esse não é o objetivo. Me parece que ele vai trazendo à memória todos os homens que viveram e morreram pela fé. E ele começa, pastor, a anotar. Começa a falar no capítulo 11. E aí ele cita Abraão, ele cita Jacó, ele cita Moisés, ele cita José, ele cita Josué,
ele cita os nomes mais importantes da história do povo de Israel, tudo aquilo que ele guardou na memória. Homens que viveram e morreram pela mesma fé. E depois de terminar a lista, citar os seus exemplos de fé de que ele se lembrava, ele vai iniciar o capítulo 12 dizendo: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olha que interessante, não nos manda olhar. Ele cita Abraão, mas não manda olhar para Abraão. Ele cita Moisés, mas não manda olhar para Moisés. Ele cita Josué, mas ele não manda olhar para Josué. E ele diz assim: olhando firmemente. Fala comigo, firmemente. A ideia é um olhar fixo, olhando fixamente para Jesus, porque ele é autor e consumador da nossa fé. No versículo 1 ele faz a analogia da corrida, da maratona, que representa a trajetória da vida cristã. E ele fala de uma nuvem de testemunhas que estamos observando. Ele fala sobre abandonar o peso, abandonar o pecado e correr com perseverança uma corrida, uma carreira que nos está proposta. E logo depois a falar da corrida, a falar da carreira, ele diz que para concluir com esta corrida você tem que olhar para Jesus. Ele diz: olha, tem que cruzar a linha de chegada, e para cruzar tem que olhar firmemente para Jesus. É importante a gente destacar que o olhar é um olhar firme, fixo e intenso. Por isso que a tradução diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Isso significa que para concluir a corrida da vida cristã eu preciso fixar um alvo, como alguém que não se deixa se levar pelas distrações, como alguém que não se deixa perder o foco, mas que decidiu perseguir um alvo. Como o apóstolo Paulo fez, ele diz: uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu tenho um alvo fixo, e o meu alvo é Jesus. Aleluia. Só quem veio aqui por causa dele, ô glória. Aleluia. Você está aqui por causa dele nessa noite? Glória a Deus. A partir desse entendimento, eu quero aqui 4 perguntas que a gente vai responder com 4 respostas simples, porém poderosas. 4 perguntas, 4 respostas, mas que tem poder. Primeiro, eu não sei se você veio aqui convidado, se você veio porque se sentiu vontade de vir, né? Se você estava passando aqui e entrou, eu disse assim: mas você está passando na porta da igreja, a pessoa chega e entra. Quando o autor fala sobre olhar firmemente para Jesus, essa ordem serve para todos nós que estamos aqui nessa noite. Quem está olhando, continua olhando. Quem não está olhando está sendo convidado a olhar nessa noite. Aleluia. Como diz Isaías 45, 22, o próprio Senhor ele disse: olhai para mim todos os termos da terra, olhai para mim e vós sereis salvos, todos os habitantes da terra. Ou seja, todos, qualquer um que olhar, e não precisa fazer esforço para olhar, qualquer um pode olhar para Jesus. Então, se você está olhando, continue olhando. Se você não está olhando, você está sendo convidado a olhar nessa noite. Aleluia. Então a pergunta é: pastor, por que nós temos que olhar para Jesus? Primeiro, porque Jesus é o único Salvador. Essa é a primeira questão. Devemos olhar para Ele porque Ele é o único Salvador. Foi o que Pedro disse quando ele e João curaram aquele paralítico na entrada chamada Formosa no templo. E aí aqueles homens vão atrás dele: você não pode fazer isso, e começam a perseguir Pedro e João. Eles vão presos, eles vão ser açoitados. E aí aquele homem está lá em perfeito estado. Aquele homem que não andava, que era coxo, agora está de pé, está caminhando. Eita, E aí Pedro vai dizer: não somos nós que fizemos isso, mas foi Jesus. Foi o nome de Jesus que operou o milagre. Pedro vai responder. E aí em Atos 4,12 ele vai dizer: não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Esse nome é Jesus. Não adianta, irmão, fazer reunião e não ter Jesus. Não adianta pregar e não falar de Jesus. Não adianta nós estarmos aqui nessa noite se não houvesse Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Aleluia. Ele nasceu, mas ele não só nasceu, ele nasceu, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou e ele nos fez uma promessa: Oh, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então nós devemos olhar para ele primeiro, porque ele é
o único Salvador. Fala comigo, Ele é o único Salvador. Ele não é só o Salvador, Ele é o único. Jesus não apenas cobre pecados como no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Ele agora remove pecado. Quando João Batista vê Jesus, ele tinha falado de Jesus para os seus discípulos, os discípulos do caminho, que seguiam o caminho, e quando ele aparece, João Batista fala assim, esse é aquele de quem eu falei dele, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que não só esconde o pecado debaixo do tapete, não. Jesus é aquele que remove, aleluia, suporta sobre si e carrega para longe, você entendeu? Ele pega o seu pecado, ele suporta sobre si, ele remove, ele carrega para longe. É por isso que a Bíblia diz que ele lançou os nossos pecados do mar, do esquecimento, e dos nossos pecados ele não se lembra mais. Ele tira o pecado, ele remove a culpa do pecado junto com o pecado. Ele nos limpa. Devemos olhar para ele porque ele é o único Senhor, não há outro Senhor. Fala comigo, Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Devemos olhar, porque Ele é o único Senhor. Quando Ele ressuscita, em Mateus 28, 18, Ele diz assim, todo poder me é dado nos céus e na terra. E a gente pensa que Jesus, Ele é Senhor simplesmente por ser Senhor. Não é assim, a gente pensa que Ele é Senhor. Mas por que Ele é Senhor? Por que Ele é Salvador? Porque Ele conquistou esse direito na cruz do Calvário. Ele conquistou. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas Ele aniquilou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo, se tornou semelhante aos homens e na semelhança dos homens foi obediente até a morte de cruz. Você está aqui nessa noite respirando, de pé, adorando, cantando, porque a Bíblia diz que Ele te comprou. Ele não é Senhor por acaso, Ele é Senhor porque Ele conquistou esse direito na cruz do Calvário. Aleluia! Ele pode até ser Senhor, e 16 vezes Ele é chamado de Salvador no Novo Testamento, mas de Senhor mais de 450 vezes. Aleluia! Porque Ele é Senhor. Aleluia! Fala para alguém, Ele é meu Salvador. Fala para alguém. Ele é meu Salvador. Agora vai para si, mas Ele é mais Senhor do que Salvador. Ele é Salvador, mas Ele é mais Senhor do que Salvador. Ele conquista isso na cruz, e agora o nome dele, diz o apóstolo Paulo, o nome dele agora é um nome que é exaltado sobre todo nome, e no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, nessa noite nós podemos adorar, nós podemos glorificar, nós podemos dizer que Ele é o Senhor. Oh, aleluia! Você pode estar inseguro nessa noite, você pode achar que a tua vida está de perna pro ar, que a tua casa está bagunçada, mas uma coisa eu te digo, Ele continua no controle, Ele continua sendo o Senhor, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por que devemos olhar para Jesus? Porque Ele é o único Senhor, não tem outro. Pedro não morreu, João não morreu, Paulo não morreu, Maria não morreu, Moisés não morreu, Abraão não morreu, quem morreu na cruz foi Jesus. Todos esses morreram, Paulo, então enterraram. A carne foi pro pó. Jesus não. No terceiro dia, o túmulo estava vazio. Ele nasceu, ele sofreu, ele morreu. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, o túmulo estava vazio, porque Ele ressuscitou, mostrando que Ele é Senhor. Aleluia! Ei, o teu Deus é o Senhor. Aleluia! O teu Deus é o Senhor. Pastor, por que devemos olhar para Jesus em terceiro lugar? Porque Ele é o nosso paradigma. Ei, o seu modelo padrão é Jesus. Não é A nem B. Não, eu vou parar, pastor, porque B parou. Não. Eu não vou mais porque C não vai. O D parou de vir, agora eu não vou também. Ei, o teu paradigma é Ele. O teu paradigma não é A, nem B, nem C, nem D. Por que você acha que o autor da carta aos Hebreus cita um monte de nome importante, mas manda olhar para Jesus? Por quê? Porque Abraão pecou, Isaac pecou, e Jacó pecou. O grande Moisés pecou. O próprio apóstolo Paulo é exemplo do Novo Testamento, pecou. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Mas Hebreus 4,15 vai dizer que não temos um sumo sacerdote. Eu estou sentindo ele aqui. Que não se compadeça das nossas fraquezas. Mas antes julgue como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele é perfeito. Ele é digno de ser adorado nessa noite porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Eu sou falho, você é falho, mas ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é perfeito. Aleluia! Se eu fosse olhar ele, que é a minha condição, eu tinha que descer agora. Eu tinha que sair daqui agora. Né, Paulo? Tem que passar o perfeito, falar. Tem que falar o perfeito. E perfeito é só ele, oh glória. Oh, glória a Deus, por isso, glória a Deus que Jesus é perfeito. Louvado seja o nome dele, porque ele é perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós podemos nos colocar diante dele, porque ele experimentou as fraquezas e ele venceu, oh glória. É onde você foi derrotado, ele venceu por você. Onde você perdeu, ele venceu. Onde você caiu, ele te levantou. Aonde você perdeu, ele vai restituir, porque ele é Senhor. Ele é único. Ele é o único Senhor. Ele é o único Salvador. Ele é o nosso modelo padrão, o nosso paradigma. Ele é o nosso alvo. Tem alguém aí que tem outro alvo? O nosso alvo é Jesus. Fala para alguém forte aí, fala, o nosso alvo é Jesus. Ele é o nosso alvo para completar a corrida. Jesus. O que você acha que Paulo diz assim? Estou derramado, estou sendo derramado como sacrifício. A minha vida está sendo derramada. Aí ele diz assim: combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Será que a fé de Paulo era tão maior do que a nossa assim? Tão grande? Não é a fé, irmão, não é o tamanho da fé, mas é em quem Paulo acreditava. Não se trata de fé muito grande, não é? Essa não é a questão. A minha fé é maior do que a tua. Não. A questão não é a fé, mas é em quem está baseada a fé. A questão é onde você colocou a sua fé. Se você colocou a sua fé em uma imagem, em uma coisa humana, nos homens, você vai ser derrotado. Mas se você colocou a sua fé naquele que vive e reina, eu tenho notícia para te dar. Você não vai vencer, meu irmão. Você já venceu, ei! Você já venceu. Se você colocou a sua fé nele, você já venceu. Você já é vitorioso. Porque ele não perde. Ele não falha. Ele não cai. Ele não quebra. Ele é o nosso alvo. Por que devemos olhar para Jesus? Porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso modelo padrão, porque Ele é o nosso alvo. Agora, a segunda pergunta: para que devemos olhar para Jesus? Para que, pastor? Para que olhar para Jesus? Tem algumas coisas, eu vou citar duas. Primeiro, para que olhar para Jesus? Para obter socorro no tempo oportuno. Socorro não é toda hora. E você fica, ai Jesus, toda hora, né? Sabe que Jesus? Né? É gastando o nome de Jesus. Não, é socorro no tempo oportuno. Hebreus 4,16 vai dizer: cheguemos com confiança ao trono da graça, para alcançar socorro, ajuda no tempo oportuno. Pastor, quando é o tempo oportuno? É quando está ruim. Não é errado você correr para Jesus quando tudo está ruim. Você vai correr para onde? Se tu não correr para Jesus, você vai correr para onde, irmão? Apertou? Jesus. Está ruim? Jesus. Que a gente não pode é só correr para Jesus quando está ruim. Que tem gente quando está bom? Jesus. Quando fica ruim, Jesus me ajuda. Para que olhar para Ele? Para alcançar socorro no tempo oportuno. Ele é o nosso socorro quando nós pecamos. Você está aqui nessa noite, você pecou? Não vim mais para a igreja não. Vou sentar escondido. O pastor não me vê. Quando acabar o culto, hoje eu vou embora. Nunca mais eu venho no culto. Não. O apóstolo João diz assim: queridos, vos digo estas coisas para que não pequeis. 1 João 2,1. Mas se houver pecado em vós, saiba que nós temos um advogado. Glória. Nós temos um advogado. 1 João 9 vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Não se afaste da casa do Pai porque você caiu, não. Confessa e deixa e se levanta, porque Deus continua tendo uma obra na sua vida. Pastor, eu caí, ninguém sabe, eu estou caído. Ei, Deus trouxe você aqui nessa noite para te levantar. Jesus não veio para derrubar ninguém, para destruir ninguém, ele veio para salvar essa palavra, ele veio para restaurar, para resgatar, e ele quer levantar você nesta noite. Você crê nisso? Amém, eu creio, Senhor. Aleluia. É prometer socorro quando a gente peca. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso socorro quando nós estamos em apuros. Às vezes nós estamos vivendo, pastor, um momento de fé. Não é assim? Um momento que você está cheio de fé, está vivendo um milagre, Patrícia. Está lá andando, vendo um milagre. Mateus 14. Pensando que era fantasma, mas era Jesus, Guilherme, no escuro. Aí Pedrão é saído, né? Vai na frente. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus fala, vem. A palavra foi liberada, irmão, vem. Irmão, quando Jesus diz vem, ele não diz vem porque você vai vir sozinho, ele diz vem porque ele vai trazer você. Quando ele libera a palavra, acabou, você vai vir. Aleluia! Ele diz vem. O texto diz que Pedro desce do barco, Pedro desce e começa a andar, irmão. Ele começa a caminhar sobre as águas. Mas o texto é claro, quando ele começa a observar o vento, ele começa a fazer o quê? Afundar. É socorro no tempo oportuno. Ele começou a afundar, o que ele fez? Clamou. Ele clamou. Igual você, igual eu. Lembra? Quando começa a afundar, Jesus! Me socorre, não é assim? A gente erra, faz coisas erradas, às vezes é consequência do nosso erro, e aí terceiro é misericordioso, o segredo ele vem. Não é assim? Pedro começou a olhar para o vento, começou a afundar, ele grita, Jesus vem, puxa Pedro e traz ele de volta para o barco. Olha que interessante, quando Pedro andou sobre as águas, Jesus estava longe. Quando ele afunda, Jesus está perto. E sobe com ele para o barco, você está entendendo? Você não entendeu ainda, mas você está entendendo. Quando você pensa que ele está mais longe, é a hora que ele está mais perto. Eita glória! Quando ele estava caminhando sobre o mar, Jesus estava longe, mas quando ele volta para o barco, Jesus está junto, perto, dá a mão, levanta e leva para o barco. Oh glória! Talvez hoje está assim, hoje ele está longe, está não, eu trouxe aqui para te dizer, quando tu pensa que ele está longe, a hora que ele está coladinho contigo, do teu lado. Pastor, não está sentindo nada, ele está aí do teu lado. Pastor, não estou vendo nada, ele está aí do seu lado. Porque Jesus não é desses amigos que abandona quando a coisa aperta, não. É quando a coisa aperta que ele gruda do ladinho. Eita glória! É quando a coisa aperta que ele dá o braço, que ele abraça, que ele vai junto. Você está entendendo? A hora que você pensa que ele está longe, é a hora que ele está perto. Ele está perto de você nessa noite. Ele está junto com você nessa noite. Você entrou aqui e falou assim, não estou sentindo nada nesse culto. Ei, esse é um sinal para você. Ele está te dizendo, estou contigo. Ei, estou contigo. Aleluia! Ele está respondendo alguém aqui nessa noite. Eu não sei quem é, mas ele está respondendo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Tu pensas que está sozinho, mas eu estou contigo. Eu não estou sentindo nenhum. Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Ele está aqui nessa noite. Oh, ele está aqui nessa noite. Você consegue adorar? Você consegue adorar o nome dele? Você consegue exaltar o nome dele? E tu que pensava que estava sozinho, mas ele te trouxe para te dizer: você não está sozinho. Pastor, para que olhar para Jesus? Segundo lugar, para não desfalecer. Irmão, se você não olhar, você vai desfalecer. Se você não gritar por ele, você vai afundar. Porque tem gente que é assim também, está afundando e não grita. Está afundando, pastor, e não chama. Se você não chamar, você vai se afogar. Não tem muito esforço, só falar Jesus, ele vem. É só falar Jesus, ele vem porque ele é fiel. O apóstolo Paulo diz que ele que somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a palavra que ele liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se ele liberou, ele é fiel para concretizar. Paulo ele vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la, para concluí-la. Você está entendendo? Ele vai concluir, ô glória. Ele vai terminar a obra. E eu estou quase terminando. Terceira pergunta: como olhar para Jesus? Por que olhar? Para que olhar? Agora, como olhar? Pastor, como é que eu olho para Jesus? Primeiro, sinceridade. Quando eu estou caído, irmão,
Jesus não espera, Robson, que eu olhe com santidade, com religiosidade. Ele quer sinceridade. Está caído, mas está sendo sincero. Você pode estar caído, mas se você olhar para ele com sinceridade, é resposta. Sinceridade. Porque se ele quisesse perfeição, ele não tinha me escolhido, eu não estava aqui, nem você. Mas ele quer sinceridade. Fala comigo, sinceridade. Devemos olhar para ele e reconhecer quem somos, reconhecendo quem ele é. Precisamos reconhecer quem somos, reconhecendo quem ele é. Isaías teve a visão do trono da glória de Deus. Ele teve a visão que ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Olha o que Isaías diz. Ele reconhece quem ele é e reconhece quem Jesus é. Ele diz: olha, eu não sou nada, eu sou sujo, impuro, mas os meus olhos viram o Rei. Olha o que ele diz: os meus olhos viram o Rei. Sinceridade. A reação de Pedro após a pesca é maravilhosa. Quando Jesus traz aquele milagre da pesca, a rede cheia de peixe, Pedro fala: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. E se encolhe, se afasta de Jesus. Fala assim: ei, Pedro, afasta nada. Tu pescava peixe, agora tu vai pescar homens. Porque é assim que ele faz. Ele pega o improvável e coloca no lugar de destaque. Aleluia, Jesus. Não é assim? Ele pega aquele que não é e faz ser. Ele pega aquele que parece que vai dar errado, que vai quebrar e faz dar certo, porque ele gosta de fazer assim, desse jeito que ele gosta. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas que não são para aniquilar aquelas que são, para que a glória seja somente dele, para sempre dele, para todo sempre. Ele me escolheu e te escolheu para a glória ser dele. Mas ninguém dizer, porque ele é demais, né? Não. Alguém vai lá e vai dizer: foi Deus. Foi Jesus que fez a obra. Foi Jesus que mesmo. Tem que olhar, pastor, com sinceridade. Em segundo lugar, com arrependimento. O resultado da experiência do profeta Isaías, quando ele vê o trono, Isaías 6, é arrependimento. Ai de mim, vou perecendo. Reconhece já, olha, eu vi o rei, mas eu sou sujo. Sou meus lábios são sujos, meu povo é sujo. E aí vem Atenais, o serafim pega Atenais e vem e purifica a boca de Isaías. Aí sim, quem há de ir por nós? A quem enviaria? Ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas primeiro ele foi purificado. Fala comigo, tem que ter arrependimento. Isaías teve arrependimento, Pedro teve arrependimento. Quem se encontra com Jesus tem arrependimento. Como olhar para Jesus, pastor? Com fé. O arrependimento deve ser seguido de fé. Acreditar que Ele tem poder para transformar. Crer que Ele tem poder para salvar. Crer que Ele tem poder para libertar e acreditar nele, na obra da salvação. Acreditar em Jesus. Tanto Pedro quanto os demais discípulos tiveram fé e seguiram a Jesus. Devemos olhar Ele com fé. Tem que ter fé, tem que crer. Tem que acreditar. Não é muita fé, mas é acreditar nele. E a última pergunta, pastor, qual é a última pergunta? Como olhar para Jesus? Eu falei, por que olhar para Jesus? Para que olhar para Jesus? Como olhar para Jesus? A última pergunta, quando olhar para Jesus? A resposta é simples, né, pastor? É hoje. Quando que eu tenho que olhar, pastor? Hoje. É hoje. Você veio aqui hoje, entrou aqui hoje? Não, vim aqui por acaso. Não, trouxe você aqui para ver essa palavra porque é hoje. É para olhar hoje. Talvez só tenha por hoje, você não sabe. Meu Deus, aleluia. Mas é hoje. Não tem essa de amanhã. Jesus não é coisa que eu deixo para amanhã. Não é hoje. É hoje. Ô glória. Fala comigo, é hoje. É hoje. Devemos olhar hoje. É o que Isaías diz. É Isaías 55:6, quando ele diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, quando é que eu tenho que buscar e invocar? É hoje. Pastor, quando eu tenho que olhar? Agora. Não é só hoje, é agora. A hora é agora. Olhe agora. Aleluia. Olhe hoje, olhe agora. Pastor, quando é que eu tenho que olhar? Todo dia. Tenho que olhar hoje. Tenho que olhar agora. Tenho que olhar todos os dias. Diariamente.
Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Lucas 9:23, e siga-me. É interessante que o texto de Lucas 9 diz: tome a cada dia a sua cruz. Siga-me. Tomar a cruz todo dia, eu tenho que olhar todo dia. Eu tenho que olhar para Jesus todo dia, senão eu paro ele. Todo dia. Tenho que olhar para ele todo dia, porque ele é o nosso sustento. Ele é a nossa força. Ele é a nossa base. Oh, ele é tudo que nós temos. Ele é a única coisa de importante, meu irmão, que nós temos nessa terra aqui, é Jesus. É Ele. É Ele. Pastor, mas é a nossa família. A nossa família é importante, mas tá tudo tá junto, está englobado. É tudo junto. Está tudo junto. É hoje. Há uma verdade poderosa, irmãos, quando nós olhamos para Jesus. E diz respeito à acessibilidade que olha para Jesus. Ou seja, qualquer um pode olhar para Jesus. Qualquer um. A pergunta é: para onde você quer olhar? Você está olhando para onde? Para a luta? Para a dificuldade? Para o que está dando errado? Se você for olhando só para o que está dando errado, já. Pô, você vai adoecer, vai morrer, vai ficar depressivo. Para onde você tem olhado? Para onde você está olhando agora? Olhar significa confiar em Jesus, segui-lo, obedecê-lo. A pergunta é: para onde você está olhando? A quem você decide seguir? Essa é a pergunta. Você está seguindo quem? Meu Deus. Eu estava vendo uma entrevista daquele ator norte-americano, Denzel Washington. Ele se converteu, né? E aí estava numa entrevista, ela já repórter disse: olha, é o seguinte, você não tem medo de ser assim não, porque você vai ser cancelado. Você vai ser cancelado. O Instagram, a rede social vai cancelar você. Aí ele falou assim: cancelar eu? Ele falou assim: ninguém tem o poder de me cancelar. Aí ele falou: por quê? Porque eu não sigo homens. Eu estou lá para ser seguido, as pessoas me seguem, eu não sigo ninguém. Ele falou: eu só sigo Jesus. Ele respondeu para o repórter tudo esquerdista, cara, até mordendo a boca com raiva dele. Só sigo Jesus. Ele só tem o poder de cancelar quem está seguindo eles. Eu não sigo eles, eu sigo Jesus. Não tem poder nenhum sobre mim. Se eles me cancelar, eu continuo do mesmo jeito. A minha vida Eita, não glória! Você está entendendo, irmãos? Seguir Jesus. Quem segue Jesus tem essa convicção. Não é isso? Tem essa certeza. Tem essa autoridade. E mostra que Jesus entra em qualquer lugar, em qualquer ambiente. No meio dos ricos, no meio dos pobres, no meio do famoso, no meio do anônimo. Jesus entra. Jesus resgata. Jesus liberta. Jesus salva. E Ele tem poder para resgatar você também nesta noite. Você quer ficar de pé comigo? Glória! Eu vou passar para o pastor.